Pelos poderes de Grayskull, chamem o Procon. Chamem o Procon para esse seriado safado. Mestres do Universo, revelação da Netflix. Mestres do Universo, lacração para a Netflix, está utilizando a agenda progressista, LGBT, aquela agenda socialista, para ferir os seus valores familiares. Então você pega assim o trailer, que é propaganda enganosa, leva no Procon, Serviço de Proteção ao Consumidor aqui no Brasil, e explica, é isso aqui que a Netflix prometeu, no mesmo mês em que a Netflix está querendo aumentar a mensalidade. E aí? E agora, Netflix? Muito bem, senhoras e senhores, eu vou me apresentar aqui. Eu sou Márcio Stajokovski, seu homem branco heterossexual, defensor de valores liberais e principalmente conservadores. E eu vou explicar para vocês aqui quais são as agendas que fizeram esse seriado do He-Man ser tão ruim. He-Man. A história do progressismo. Senhoras e senhores, o progressismo, segundo a mentirada, a narrativa, seria apenas o progresso apenas através da ciência. Na história da humanidade, a gente vê que não é assim não. O progressismo seria o progresso de acordo com o que governos, o que safados sem vergonha socialistas ditam ser a ciência. Na ficção científica, nós temos exemplos muito fortes sobre o que é progressismo. Nós temos, por exemplo, a OCP transformando o pai conservador policial Alex Murphy em uma máquina de matar sem consciência em Robocop, o policial do futuro. Nós temos a companhia Weyland-Yutani tentando capturar o Alien, o oitavo passageiro, mesmo às custas da vida de pessoas inocentes. Nós temos aqui o Parque dos Dinossauros e o Mundo Jurássico, trazendo os dinossauros de volta da extinção, a criação da Skynet, o Exterminador do Futuro, e todos esses exemplos do cinema são de progressismo, ou seja, ciência sem ética. Então, fora da ficção, nós temos esse progressismo de verdade que tem bandeiras reais para benefício apenas da ideologia genocida do socialismo. Por exemplo, aborto, ideologia de gênero, linguagem politicamente correta, ou melhor dizendo, esquerdisticamente correta, para controlar todas as nossas opiniões. Urnas eletrônicas, para fraudar eleições. E é claro, China comunista criando armas biológicas. Não é ficção. A doutrinação socialista. A doutrinação socialista existe e começou a ser implementada desde 1930 na União Soviética, de acordo com os planos de doutrinação. No papel, eles afirmam que o maior pensador da doutrinação socialista foi o comunista Antônio Gramsci, que escreveu suas Cartas do Cárcere enquanto preso no coração do regime fascista. Na prática, todos os 6 volumes de Antônio Gramsci foram publicados só depois da Segunda Guerra Mundial e organizados de verdade só lá em 1975. Décadas depois. Então, seus trabalhos para cometer o crime de doutrinação contra a nossa juventude era bom, mas não tinha um planejamento central. E esse planejamento central que faltava, principalmente planejamento central político, que tivesse sido utilizado antes. Logo, como a União Soviética já tinha programas de doutrinação de educação bem ali depois da Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial,
A resposta, minhas senhoras e senhores, é mórbida. A doutrinação socialista, que é aplicada contra a vontade de nossos alunos hoje, ela foi formada pelos planos de doutrinação de fascistas e nacional-socialistas. Exatamente. O socialista Giovanni Gentili foi ministro da educação da Itália fascista, ou seja, ele já tinha um plano envolvendo o governo, já tinha implementado ali um regime fascista. Outro, o socialista Joseph Goebbels, foi ministro da propaganda da Alemanha Nacional Socialista, ou seja, ele já tinha um plano, já tinha ali métodos e já estava implementando em um governo socialista. O quê? Eu tô ouvindo algum professor de história fazendo mimimi? Enchendo o saco? O que o professor de história tá... Estão enchendo o saco? Me dizendo que o nacional-socialismo da Alemanha foi o único caso na história da humanidade de um socialismo de direita? É isso? Senhoras e senhores, esse é o crime que cometem hoje contra nossos filhos e filhas. E agora vamos explicar como cada elemento desses conseguiu ser aplicado ao desenho do Riemann. Riemann! Os mestres da lacração. A lacração tem como ordem diminuir o valor da família e de heróis que sejam homens brancos heterossexuais. A exemplo de Thor nos filmes da Disney. O herói tem a obrigação de se transformar em um estúpido. E com poderes e habilidades que falham, que brocham a toda hora. Isso acontece porque o empoderamento feminista é uma farsa. E não aguenta nem 2 minutos de porrada com macho. Logo, He-Man teve a obrigação de morrer nesse seriadinho safado da Netflix. No primeiro capítulo da série, foi bonito. Ele se sacrificou para salvar a Eternia. Mas daí, no final, Teela fica revolta. O melhor amigo confiou em todo mundo, menos nela. Ela abandona tudo, vira sapatão, entrou na musculação e até arranjou uma namoradinha, moreninha, bonitinha, anos depois. Que pena que o seriado é bunda mole e esquerdisticamente correto, porque ele não tem nem coragem de assumir isso. Pior motivação do mundo, bota o He-Man e a Teela na zoninha da amizade. Mentira! Casalzinho anos 80 era chipado. O original disfarçava, mas criançada anos 80 era malandra. Sabia das coisas. Outra coisa, a agenda da lacração foi esconder a família da Teela. A agenda socialista e progressista sempre quis diminuir a família. Tem clássicos da literatura como Admirável Mundo Novo, de 1932, onde falar em pai e mãe em público era repreensível, como se fosse um palavrão. Um futuro progressista. Hoje em dia, minhas senhoras e meus senhores, a agenda progressista LGBT quer tentar banir quem falar em pai ou mãe. É um crime contra a nossa juventude, minhas senhoras e meus senhores. A verdade mais fuderenga é que Teela tem pai e mãe. Foi numa noite chuvosa, tinha raios, tinha trovões. O maior guerreiro de toda a Eternia, o Mentor, chamou a feiticeira do castelo de Grayskull na chincha. Vamos dar uma voltinha na floresta. Eu tenho umas fitas cassetes. Tem aqui White Snake, Scorpions.
provando. Oh yeah. O feitiço foi conjurado com palavras mágicas. Você é luz, é a estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. E foi assim que Tila foi concebida. O negócio foi tão selvagem que até hoje ninguém tem permissão de falar sobre isso. E a feiticeira de Grayskull, maior autoridade religiosa de Eternia, tem obrigações de ser virginal. E é claro, esse seriado da Netflix não tem coragem de admitir esse amor heterossexual proibido. A teoria crítica racial, também conhecido como racismo do bem. Senhoras e senhores, teoria crítica racial, teoria racial crítica, tanto faz, é uma bandeira de como socialistas fingem combater o racismo, mesmo sendo responsáveis pelos maiores genocídios racistas da história da humanidade. Olha, os números estão aí. Fascistas acreditavam na teoria racial crítica, nacional-socialistas acreditavam nessa besteira, comunistas da União Soviética acreditaram e mataram milhões de pessoas, a mais do que fascistas e socialistas alemães juntos, de minorias pela Europa inteira. A China comunista mata minorias até hoje. Então, não venham encher meu saco. A teoria racial crítica é tão criminosa e ela é ensinada para seus filhos sem que seus filhos saibam. A teoria racial crítica é tão criminosa que, se colocarmos lado a lado um esquerdista lacrador ao lado de outro retardado, dessa vez da Ku Klux Klan, ambos vão concordar com as mesmas besteiras. Como a amiga da personagem Tila, essa personagem aqui do lado, foi parar no meio da trama. A teoria racial crítica afirma que a raça é mais importante numa pessoa, que pessoas podem ser contratadas. Olha aqui, o lacrador esquerdista e o retardado da Ku Klux Klan, os dois concordando. Não, pessoas podem ser contratadas e demitidas baseado na raça. Portanto, uma pessoa branca pode ser demitida por absoluto racismo, enquanto que uma pessoa negra pode ser contratada pelo mesmo absoluto racismo, para que empresas e governos possam disfarçar seu racismo. É por isso que a nova personagem, amiga da Tila, é obrigatoriamente negra, e é por isso que ela não tem nem 5 falas por episódio. Senhoras e senhores, me desculpem, mas é a coisa mais... Não existe coisa mais racista do que um esquerdista tentando pagar de não racista. Ou seja, vamos bater palma aqui, ó. Lacrou, lacrou, lacração, é isso, minhas senhoras e meus senhores. He-Man morre 2 vezes. São 5 episódios, minhas senhoras e meus senhores. He-Man só aparece no primeiro e no último. E em ambos os episódios, He-Man morre 2 vezes, minhas senhoras e meus senhores. A importância dele para a história é morrer. É um remake, lacração, de She-Ra, sendo que já teve outro remake, lacração da She-Ra na mesma Netflix. E a culpa é do Kevin Smith. Kevin Smith, escritor, produtor. Palmas. Lacrou. Lacrou. Existe um remake bom de He-Man. Foi feito em 2002. Respeita os personagens. Os 2 primeiros episódios são muito perfeitos, mostrando todos os personagens no meio da porrada antes do He-Man aparecer. São um espetáculo.
2 temporadas extremamente delícia, mostrando exatamente por que a tradução literal de He-Man é macho. Senhoras e senhores, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Se você tem amigos e amigas esquerdistas, especialmente feministas, bota esse vídeo para eles verem. Então tá, senhoras e senhores, até o próximo vídeo.